Olá, boa noite! Estamos ao vivo para mais uma live, hoje para falar sobre crônicas, uma participação muito legal, uma parceria super bacana com a Laura Canal. Chamar já a Laura. Enquanto isso, o Instagram vai chamando. Te encontro. Oi, boa noite. Oi, tudo bem, Laura? Tudo bem? Sim, e tu? Tudo ótimo. Seja bem-vinda aqui na Rosa Carvão. Eu tô adorando essa parceria contigo. Eu também. Ai, obrigada. Oh. Na hora que eu lembro desde a primeira vez que eu vi teu trabalho, assim, o tanto que eu admirei, porque, meu Deus, ai, que honra de estar aqui agora. Ai, eu também tô curtindo muito, 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 porque eu sou tua fã, te acompanho nos teus conteúdos, eu acho muito legal, super bacana. E aí, enquanto as pessoas estão sendo comunicadas pelo Instagram, a gente podia ir se apresentando. O que que tu acha? Pode ser, sim. Quer começar? Eu posso começar, porque aí eu começo mais contida, porque eu adoro falar, né? Mas aí eu sei que tem a tua vez, daí eu me contei um pouquinho. Eu sou Elaine Barcelos de Araújo, para quem não me conhece, quem é os seguidores da Laura Canal. Eu sou jornalista e tenho especialização em comunicação empresarial e marketing também. Mas a minha paixão sempre foi a palavra, sempre foi a escrita, né? Não é à toa que eu fui parar no jornalismo e trabalho com foco na comunicação pelas palavras aplicada aos negócios. Que nem tu, né, Laura? Também trabalha com a comunicação para negócios, né? Produzindo Exatamente. conteúdo. E e aí esse convite partiu justamente porque eu adoro crônicas e eu vi que tu também é uma apaixonada por crônicas, né? Então eu queria que tu se apresentasse para nós aí, falasse um pouquinho de ti também. Tá bom, então, prazer, para quem não me conhece, chegou aqui pela Elaine, eu sou a Laura Canal. Eu, eu sempre digo que, assim, não fui nem eu que escolhi as crônicas, não fui nem eu que escolhi a escrita, foi a escrita que me escolheu. Porque eu era aquele tipo de criança super tímida, super não sabe como lidar com as coisas, não sabe como falar com as pessoas, tudo mais. E aí eu tinha uns 12 anos e essa adolescência, né, os sentimentos, coisas acontecendo da gente, a gente não sabe o que está acontecendo. Eu não sabia como lidar com aquilo, eu comecei a escrever num caderninho que eu tinha, tipo, umas frases, umas coisas, e eu lembro que eu tinha muito medo de alguém achar, então nunca era um diário, eram sempre poesiazinhas, crônicas, porque aí eu não estava citando nome, eu não estava botando data, não tinha, não, nada me entregava naquilo. E aí virou um hábito que eu mantive por mais algum tempo escondido no meu caderno, até que quando eu tinha ali uns 15, 16 anos, as pessoas, algumas já tinham lido o que eu tinha escrevido e disseram, ai, publica, mostra para as pessoas, tudo mais. Publiquei no Wattpad, para quem conhece o Wattpad, que é uma rede social para as pessoas publicarem seus livros gratuitamente na internet. E aí eu percebi que um monte de amiga minha, um monte de gente que eu, de repente, não era nem tão próxima, dizia, nossa, parece que tu escreveu sobre mim. Tu tava assistindo Minha Vida? O que 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 foi isso? legal! Pois é, eu ficava, nossa, eu achava que aquilo, tipo, era só eu que tava vendo, mas não tinha muita gente que li e pensava, meu Deus, Laura, tu fez sobre mim. Tu tá contando a mim? Ah, mas Ai, a escrita tem esse poder mesmo, né? De quando a gente. A escrita terapêutica, principalmente, né? A escrita pessoal, a escrita livre, de quando a gente coloca um sentimento e retrata algumas situações e torna isso público, muita gente sente uma empatia, né? Ela se coloca naquele lugar, ou então ela se identifica porque a gente está falando de uma parte emocional de um ser humano, né? Então, é muito semelhante com muitas situações, né? E é isso que é encantador. Por isso que eu não tinha leitor. Eu sou uma leitora bem, bem intensa, né? E tem alguns gêneros favoritos. Eu, por exemplo, adoro biografia, porque eu gosto de saber da vida dos outros.
Pelo menos ela tá publicada, tá ali já. Publicou, agora foi. Mas essa questão que tu falou no início é muito comum, eu acho, para escritores, né? A escrita encontra a gente, a palavra encontra a gente, né? E não é nós que escolhemos, é impressionante, né? É um encontro mesmo, é uma atração mútua, assim. E a gente vai desenvolvendo isso aos poucos, afinando, criando técnicas, né? E aprendendo com outras técnicas e conhecendo outros estilos, né? E a crônica é apaixonante porque ela retrata muito o aspecto do cotidiano, as realidades das pessoas, situações, questões sociais. É isso que é encantador na crônica, né? Então, vamos lá, de fato, agora, porque o Instagram já avisou para todo mundo, né? Quem está online aí vai também compartilhando, quem gosta de crônicas, e vai espalhando para sua rede, vai mandando coraçãozinho, que é para o Instagram dar essa estimulada aí para nós, aumentar a nossa audiência, porque nos últimos dias caiu bastante, né? E vamos já tocar o nosso tema, né, Laura? Já só eu finalizar aqui rapidinho, que aí dá um resumão dos últimos anos. Eu gostava muito de escrever crônica, eu não sabia o que eu ia fazer de profissão na minha vida. Decidi fazer letras, porque letras eu não queria ser professora de português, mas eu queria estudar a palavra, eu queria estudar a estrutura, eu queria estudar por que aquela palavra existia. Então hoje eu faço letras na URIX, para quem conhece a URIX. E no meio disso, porque eu não passei nos primeiros testes de Enem para conseguir entrar e tal, aquela coisa, será que eu vou entrar na faculdade? Fui procurar um emprego e aí, procurando emprego, eu descobri que existia isso de escrever para negócio, de redação, copywriting, tudo mais. Hoje em dia, trabalho com isso, trabalho com blog, trabalho com redação, trabalho com marketing para negócio, que nem tu comentou. É isso, resumão rapidinho. Ai, que maravilha! Agora, isso também me surpreendeu muito, né? Porque tu é super nova, né? Conta aí, vai, revela. 19. Ai, adoro esse povo jovem. Tu tem uma fã ali, a Andréia diz que adora crônicas, né? Então tá tudo certo aí, tá tudo junto e misturados. Então, minha mãe me influenciou. Veio no sangue. Ai, maravilhosa, então, ótima, excelente influência, né? E aí agora tu tá estudando letras, que é para ampliar essa paixão pelas palavras, Laura. Exato, porque tem uma disciplina, assim, que eu sempre tenho uma disciplina chamada linguística, que a gente vê o porquê que a língua é do jeito que ela é, que me brilha o olho, assim, é incrível. Estudar o porquê que a palavra é desse jeito, como a forma que a gente escreve, que a gente tem as palavras em um lugar do mundo, em uma língua do mundo, já muda se tu mora em outro país, uma hora fala outra língua, a interpretação é diferente, é muito louco. É verdade. E essa questão da interpretação também dos textos, né? Eu acho que se tu tem uma excelente formação linguística, essa interpretação ela tende também a se favorecer com as culturas de cada região, de cada local, e enriquece muito mais essa percepção literária, né, que as pessoas têm e vai muito além da mensagem que o escritor está passando, né? É perfeito, eu acho ótimo quando a gente opta por estudar linguística. Eu também sou muito fã de buscar conhecimentos, sou uma apaixonada por semiótica e Nossa, que sim, um pouco. para mim é a parte lúdica da linguística, digamos assim, o complemento, a estrela brilhante, né? Porque a linguística, a nossa língua, né, é super complexa, né? Então, um pouquinho de símbolos e representações, eu acho que traz aumenta essa paixão aí. Mas vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quem eu acenei, aí já tá ok. Quem eu não consegui dar um oi, vamos dando aí nosso boa noite e vamos partir para o tema. Boa noite para todo mundo. Então, Laura, fala aí, tu escreve crônicas, né? Eu sei que também tá
desenvolvendo essas crônicas. E fala um pouquinho para nós como é trabalhar com esse estilo. Eu acho que trabalhar com esse estilo é muito um trabalho de, principalmente no começo, tu conseguir se colocar para fora e lidar com vergonha, lidar com aquela sensação de, meu Deus, será que... vergonha, basicamente isso. E também de ver a vida de outra forma. Eu não sei se é uma regra geral, né? Porque, enfim, até tu me responde como é que é pra ti com as tuas. Mas eu sempre sinto que às vezes eu pego, sei lá, um problema que tá dentro da minha cabeça, alguma coisa que tá me incomodando, e aí eu penso, eu vou escrever sobre aquilo. Eu chego no final daquela crônica, parece que eu cheguei numa solução. Parece que eu, sem querer, enquanto eu refletia, porque é um exercício muito de refletir, né, da gente pensar, eu cheguei numa solução, eu encontrei uma outra forma de ver aquela situação. E acaba sendo muito um exercício disso. Parece que fecha um ciclo, tu pega aquele... Ou até tu pega um problema de outra pessoa e tu coloca naquilo, tu desenvolve naquilo. E talvez tu não chegue na solução cabal, né, aquela coisa reta, mas tu chega em um caminho. É bem isso mesmo, né? O que é crônica, né? Para quem não conhece ou para quem estuda, é um curioso, é interessante a gente dar uma conceitualizada, né? A crônica é esse gênero textual que, como tu disse, né, trabalha com um aspecto do cotidiano, porque tu está falando de um viés, de uma dificuldade, um problema, um questionamento de alguém ou de alguma circunstância, e vai fazer essa narrativa, né? Quando tu faz essa narrativa, o que tu coloca ali? Tu coloca a tua opinião de escritor. Né? Então, tu tem um tema, tu tem uma problemática e tu vai fazer esse relato e tu vai argumentar. E a crônica é isso, é esse gênero textual que tem esse foco em trabalhar com retratar cotidianos, realidades, né? E apresentá-las de uma forma que pode ser diversos tipos, né? Que não é só um tipo de crônica que existe aí. Depois a gente pode ir trocando essas figurinhas mais adiante, né? Mas é isso, e expõe isso de uma forma até que essa solução, na verdade, que tu cita, é o ponto de vista do autor, do escritor, né? Comigo também funciona super, super assim. Eu sou muito perceptiva, observadora. Então, quando eu saio à rua, no trânsito principalmente, eu fico observando os cenários. Então, as janelas são várias telas, são várias representações, são retratos de uma cena cotidiana que eu estou vendo. E a que mais chama a minha atenção, já se constrói uma história na minha memória, né? E aí aquele fato eu depois retrato com uma pesquisa que eu complemento, né? Que eu faço, por exemplo, se eu vejo uma questão social, como pessoas com situação em risco de rua. Então, quer dizer, que eu vejo aquela cena, já vejo a parte literária daquela situação, mas eu também busco a informação real que cerca a região, a cidade, né? Para dar uma contextualizada naquele texto, naquele conteúdo. E, obviamente, que quando tu está escrevendo uma crônica retratando esse cotidiano, né, que a gente ensaiou aqui, a gente já sabe mais ou menos que tipo de texto a gente vai sair, né? Dependendo da situação que tu tá trabalhando, não vai ser um texto cômico, não vai ser algo engraçado, né? Vai ser ou uma crônica, no meu caso, jornalística, que eu trabalho muito com crônica jornalística, ou então pode ser, se for algo mais lúdico, pode ser uma crônica literária, né? E a gente tem vários escritores aí, excelentes cronistas literários, que todo mundo ama, lê, e de repente nem, né, se detém no gênero textual que é aquele texto, né? Mas é bem isso que tu falou, exatamente. Olha, a Andrea falando,
que a Marta Medeiros ama muito esse tipo de olhar para as pessoas com carinho e respeito. É verdade. A Marta é excelente, assim. Eu adoro os textos da Marta também. Qual é o teu cronista favorito, Laura? Eu gosto muito do Rubem Braga, porque uma vez eu peguei um livro dele na Feira do Livro de Porto Alegre, que é Elenco de Cronistas Modernos. Eu ainda estou procurando uma outra crônica dele que me encante tanto quanto eu vi uma que eu vi nesse livro, porque eu estou com outro livro dele até agora lendo. Mas o Rubem Braga tem muito uma coisa de enxergar beleza nessa questão do dia a dia. Ele encontra uma forma que é uma cena tão comum, mas que vira mágica dentro das crônicas dele, que eu sou muito apaixonada. Eu também gosto bastante do Rubem Braga, mas eu amo Nelson Rodrigues, né? Que o Nelson Rodrigues é aquele cronista mais marginal, assim, digamos assim. Uhum. Eu adoro o Nelson Rodrigues também. A Marta Medeiros também eu acho excelente. Mas eu tenho uma que eu era muito fã, né? Que era uma jornalista, que era a Eunice Jacques. Eu até tinha separado, mas eu perdi aqui. Vou contar só para vocês. Perdi onde eu coloquei. As crônicas da Eunice Jacques, que era uma jornalista que escrevia para Zero Hora aqui em Porto Alegre. E aí eu recortava as crônicas dela, que eram realmente de situações do cotidiano. Ela era uma fumante inveterada. E aí ela falava muito também da questão do vício, né, pelo cigarro, e falava de outras questões também do cotidiano. Ela era ótima. E ela tinha uma ironia, assim, que eu me identificava muito com a escrita dela, né? E, e aí eu assinava o jornal justamente para ler os textos semanais dela. Era todas as quartas-feiras ela publicava no jornal. Era ótima. E a Andrea também disse aqui que é a Ruth Manos. Eu não conheço a Ruth Manos. Tu conhece, Laura? Não cheguei a ler, mas eu já devo ter visto pela casa. Olha aí, uma sugestão de cronista aí pra gente dar uma procurada aí depois. Vamos mandando os seus cronistas favoritos aí para nós, pra gente ver se a gente conhece, dar uma comentada. E teus estilos, Laura? Quais são teus estilos de crônica? Quais são os teus preferidos? De crônica? É, Eu gosto muito da crônica mais poética. Eu acho que, assim, o estilo que eu mais consigo me identificar e me basear. Hoje em dia, o meu estilo de crônica está mudando um pouco, porque quando eu escrevia mais no início da adolescência, eu escrevia crônicas românticas, né? Hoje em dia, o assunto das minhas crônicas nunca são romances, são sempre trabalho, trabalho. Mas ainda assim, eu gosto de colocar poesia no trabalho, eu gosto muito de colocar paixão. Então, é meio que uma crônica romântica, poética, que por mais que seja um assunto sério, eu gosto de colocar uma nova forma de ver. Acho que por isso que eu gosto tanto do Rubem Braga, eu me identifico com o jeito dele de querer enxergar as coisas. mas eu acho muito bacana quando a gente coloca um pouco de emoção e sentimento na escrita, né? Não só na crônica, mas em qualquer tipo de escrita, inclusive a que a gente faz para empresas, né? A gente já passou daquele nível de ter um texto seco, né? Que fala só a informação e que retrata só as qualidades e, e as características do serviço ou do produto que uma empresa entrega, né? Hoje em dia, eu acho que com a pandemia isso fomentou muito, porque precisou ter um diferencial para mostrar para as pessoas em casa. A escrita ganhou muito mais potência quando começou a inserir ali um, um, uma, uma, uma emoção que o consumidor tem quando tem o seu desejo atendido, quando tem o seu problema solucionado, quando aquele produto atendeu a necessidade dele e entregou ainda mais, sabe? Então, quer dizer que os feedbacks ficaram mais intensos, ficaram mais emocionais, e isso trouxe para a escrita de negócio uma paixão diferente, uma afetividade. Por isso que eu gosto muito de falar de escrita afetiva, né? Porque a gente passou a atingir as pessoas de uma maneira muito mais humanizada, né?
E a crônica tem disso também, porque além dela retratar os aspectos do cotidiano, a gente está falando de pessoas, né? De situações que têm como base as pessoas. Pode não ter personagens nessa narrativa, mas tem situações que vão atingir pessoas, né? E aí colocar essa emoção, ela traz isso muito mais impacto, né? Por exemplo, eu adoro as crônicas que tem que trazem a ironia, um pouquinho do deboche, de serem satíricas, porque em algumas situações é tão óbvio o que tu tá vendo ou o que tu tá escrevendo, que aí tu tem que buscar no escárnio, sabe? Uma coisinha além para afetar o leitor, né? Mas eu também gosto daquela crônica que é a filosófica, sabe? Que traz uma reflexão, que busca compartilhar uma ideia mais profunda, né? Então, quer dizer que acho que vai muito do momento e da situação que tu tá transmitindo, tá narrando, né? Com certeza. E isso que tu comentou até da própria emoção e do consumidor, também leva muito em questão que tem vários estudos, né? Pessoal que estuda psicologia, principalmente, que mostram que a própria decisão de compra já é uma decisão emocional. Então, muitas vezes, até pela crônica ser um estilo tão íntimo, como a gente costuma comprar de pessoas que a gente confia, para a gente confiar em alguém, a gente geralmente vai confiar em uma pessoa que a gente se identifique de alguma forma. E aí, como a crônica nos entrega, quem se identifica com a gente, por isso já vai se sentir mais próximo, né? Já vai confiar mais na gente. E vai atrair justamente aquela coisa do não necessariamente para todo mundo, mas é para as pessoas que fazem sentido para aquele produto, para aquele serviço, para aquela empresa, né? É verdade. Por isso que eu acho que as pessoas podiam adotar muito mais esse estilo de texto nos seus negócios, né? E não quer dizer que vai parecer antiprofissional ou uma brincadeira, né? Ao contrário, tu vai valorizar o teu produto, o teu serviço e ao mesmo tempo vai estar dando um outro viés para aquilo que está entregando para o teu público-alvo, né? As crônicas dificilmente são adotadas em textos de venda, né? Mas é como tu falou, a gente já trabalha quando a gente está vendendo alguma coisa, a gente já trabalha com o imaginário da pessoa, a gente já está mexendo com emoções da pessoa. Tu está sensibilizando ela de alguma forma para demonstrar que o produto do teu cliente ou o teu serviço, ele é tão eficiente que ele vai transformar a tua vida, sabe? Ele vai te oportunizar momentos prazerosos, ele vai te oportunizar A, B e X. Então, por que tu não trazer isso para a tua realidade, né? Para o teu dia a dia? Então, eu vi que tu publicou, eu não cheguei a ler, mas eu vi que tu publicou um post falando sobre os benefícios do blog. E aí Sim, eu questiono por que as empresas não têm um olhar mais atento para essa parte do ponto de contato com os seus clientes, né? Ou seus prospectos, para trabalhar esses textos mais afetivos, né? Para trabalhar as crônicas adaptadas às suas realidades, seus negócios, né, Laura? com Me diz por certeza. que não fazem. Agora que tu falou nesse texto, eu até ia citar um exemplo, porque quando a gente conversou, né, qual ia ser o assunto dessa live, eu pensei, bom, que negócio que eu vou pensar para já citar, para dizer, ó, esse negócio faz isso. E um dos exemplos de blog que eu trouxe nesse mesmo blog post, né, dos 6 motivos para se ter um blog empresarial, que são vários, confiram lá, motivos de dinheiro, motivos de autoridade, motivos de tudo. Mas tem um blog que eu comecei a acompanhar há pouco tempo, comecei a ver que tem pouco tempo, que é de uma loja que eles vendem camisetas personalizadas. Eu adoro esse tipo de produto, assim, personalizado. Até foi de uma série, de um livro, e aí já quer tudo aquilo. E aí tem um blog que é o da camiseteria, que eles inclusive têm crônicas. E a técnica que a camiseteria aplica é interessante,
porque eles são uma loja que se posiciona muito, eles se posicionam politicamente mesmo, porque eles sabem que o público deles vai ter o mesmo pensamento que eles vão atrair justamente as pessoas que concordam com eles, que concordam com as próprias coisas que estão estampadas nas camisetas, está literalmente estampado na camiseta o posicionamento deles. E eles têm crônicas muito políticas, assim, eles falam sobre assuntos muito sociais dentro das crônicas deles, que é super interessante. Exatamente, é isso. As crônicas sociais são ótimas para isso. Porque quem é que... Nós vivemos em sociedade, nós não vivemos isolados, né? E fazemos parte de vários núcleos, várias comunidades. Então, nós temos questões sociais comuns que fazem super sentido se o produto que tu utiliza o dia a dia, ou então que te trouxe soluções importantes no teu trabalho, aborda questões que são correlatas, né? Também do dia a dia da empresa. Obviamente, tu não vai falar algo a levantar uma bandeira distante daquilo que tu prega, né? Mas se tu tá ali nos teus princípios morais, nos teus princípios, na tua visão de valor, né, no teu propósito de negócio, por que não abordar no blog da empresa, né? Na comunicação, nas redes sociais? Faz super sentido, porque o cliente vive aquilo. E aí, quando ele lê aquele conteúdo, a identificação tá direta, porque assim, ó, poxa, meu produto favorito, o serviço que me ajuda todo dia, tá completamente com razão ali, abordando o que eu penso também, sabe? Eu acho espetacular isso. Mas é uma forma de convencimento que a gente tem que fazer com os negócios, né? De que trabalhar a informação alinhado aos propósitos e valores da empresa e de interesse do público-alvo faz super sentido hoje em dia nos relacionamentos, né? Claro, até porque a gente vive muito numa questão de que as pessoas sempre vão ter uma dúvida, principalmente se é alguma empresa grande, né? Tá, essa empresa nesse dia, que é o dia da comemoração X, eles fizeram algum story, eles fizeram alguma coisa. Mas será mesmo que eles aplicam isso? Será mesmo que eles pensam assim? Então, fora a ação, né? Claro que a ação vai ter um poder muito mais forte se a empresa de fato fizer, a empresa tem que fazer isso. Mas tu trazer com palavras, tu trazer com uma crônica, é outra forma de deixar isso estampado de uma forma muito mais clara, né? Que às vezes uma imagem, claro, uma imagem tem seu poder, mas as palavras vão conseguir reforçar essa imagem e mostrar, de fato, a empresa tá alinhada comigo, tá alinhada com o que eu penso, né? É. E tu trabalha com copy, né, Laura? Então, tu sabe que Sim. algumas estratégias do texto de copy, que é o texto de vendas, eles trabalham diretamente com uns gatilhos mentais que estão ligados a essas questões, ou então as questões sociais, ou questões emocionais, ou questão para fazer essa persuasão junto às pessoas, né? Aos seguidores, aos fãs e tal. Então faz sentido tu ampliar isso de repente no blog da empresa, ou então ter uma sessão para abordar ali de uma maneira mais profunda esse texto mais afetivo, né? Ou até adotar a crônica mesmo, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático para quem está nos assistindo, que acho que fica mais claro. Se eu sou um cliente de revenda de carros de luxo, então é um cliente super seleto, né? Não é para o grande público. Mas eu estou mexendo com o imaginário também de muitas pessoas, né? Que também pode não ser meu público-alvo. E aí, qual seria o ideal? Eu tenho um blog no site da revenda. Né? Não só ali um e-commerce, né? Mas tem um blog que aborda em crônicas que mexa com o imaginário daquelas pessoas. Do tipo, quem é que não quer ter um carro de luxo? Quem é que não tem quer um carro conversível? Né? Para jogar o lenço no pescoço e deixar o lenço voando pela janela, ou baixar o capô e dar uma volta pela beira-mar. Gente, trabalhar com narrativas
que coloque esse produto, esse serviço ali em destaque, também é provocativo, né? Então, tu vai fazer com que esse público passe a sonhar com esse produto também. E a partir do momento que ele passa a sonhar, ele passa também a criar possibilidades de compra. Principalmente se ele for o público-alvo. Se ele não for o público-alvo, ele vai ter ali uma marca admiradora, né? Para tornar a marca da minha revenda uma das mais lembradas, por exemplo. Isso é relacionamento com vários públicos, né? O público realmente que é o meu cliente, aquele que eu estou prospectando, e um público geral, que vai deixar a minha marca popular, né? Uhum. Acho que é super funcional, né? E até o que tu comentou de copy, essa própria questão de mexer com o imaginário do cliente, a gente até pensa naquela técnica que é clássica do copy, é clássica do marketing, que é o storytelling, né? Uma coisa que eu faço muito nos trabalhos que eu faço mesmo é, às vezes eu não vou nem o texto ser uma crônica todo, mas eu pego um pequeno trecho e crio uma crônica. Então, ao invés de dizer para o cliente, tu está sofrendo tal problema? Tal problema está acontecendo na tua vida? Não, eu vou lá e registro um trecho do cotidiano do cliente. Ah, lá está você, vivendo isso, aquilo, aquele outro, com essa xícara de café ao seu lado, pensando, meu Deus, quando esse dia vai acabar. É um pouquinho de uma crônica que depois já vai desenvolver no que na venda, vai desenvolver no objetivo da empresa, né? Que vai ser mostrar os seus produtos ou serviços. E aí tu traz um pouquinho do cotidiano que não precisa ser nem necessariamente o teu, mas tu traz do teu cliente. É bem isso, exatamente. E a Andréa colocando ali, são textos com linguagem simples e qualidade, né? É a característica da crônica. Eu até vou pegar minha colinha aqui, que eu fiz. É muita coisa para falar. Se eu não tiver a cola, eu vou me perder. Com certeza. Que é uma das características da crônica. Agora vamos falar das características. Como a Andréa ali comentou, são textos curtos e de fácil compreensão. Gente, na comunicação, no relacionamento com os clientes, tu vai trabalhando com texto, independente de qual tipo, se é um texto de persuasão, se é um texto educativo, de entretenimento, para redes sociais, se é para blog, ele tem que ser de fácil compreensão. A pessoa tem que botar o olho, ler e entender de primeira. Ele não pode ficar ali pensando, o que será que a minha marca favorita quis dizer com isso? Não, E não. fala, E é isso, e a crônica é perfeita para isso, né? Porque ela é mais leve, ela tem uma linguagem simples, uma linguagem que é, quando a gente fala em tom de voz, né? Muito redator, copy, sempre fala assim do tom de voz. Tom de voz é isso, né? É tu pegar expressões do cotidiano usual do teu público e utilizar na comunicação, que é para facilitar essa linguagem, para ter essa linguagem direta, clara, essa linguagem de fácil compreensão. E aí tem aí a linguagem simples, que a Andrea falou também, descontraída. Tem coisa mais descontraída que uma crônica do cotidiano? Não, né? nossa, Não tem como, eu acho ótimo, né? Perfeito. E ainda Esperando Veríssimo, né? O cronista que tá maravilhoso também. Tem, verdade. não tem um exemplo melhor, eu acho, para a gente contextualizar. Trabalha com poucos personagens, né? Tem crônicas até que nem tem personagens. Eu acho isso muito interessantíssimo, porque também trabalha com o imaginário do público e também facilita a remontagem das cenas, né? Quando a pessoa está consumindo conteúdo, ela consegue facilmente construir, reconstruir aquele cenário que está sendo narrado com mais facilidade quando tem poucos personagens ou até nenhum, porque ela não precisa caracterizar, né, ou complementar aquele personagem, né? Eu não sei se eu estou falando bobagem, vai me ajudando aí, Laura. Não, falou tudo certo, nossa, com certeza. Eu acho que até a questão dos poucos personagens é muito verdade. Eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso, mas é muito verdade. Muitas vezes o personagem é só ou o cronista, ou uma pessoa que ele está observando,
ou o próprio leitor. Eu gosto muito disso, a gente também consegue dentro da crônica conversar com o leitor, né? É uma coisa muito, muito legal que a crônica traz, essa liberdade para dizer você, leitor, e traz É, para essa proximidade. é verdade. Nós temos uma liberdade melhor para conversar, fazer essa troca, né? Essa retórica na escrita com o leitor. E aí as outras características, análise crítica da circunstância, do contexto ali, né? A crônica pode fazer isso, né? Ela é um texto muito mais intimista. Essa palavra é excelente para crônica, né? Muito mais intimista, está mais próxima do leitor. Posso fazer uma análise crítica ali, né? Com aquele texto sobre uma questão social ou não, né? E trabalhar com humor, com ironia, com sarcasmo. E também trabalhar com uma linha cronológica. A crônica é perfeito isso, né? Claro que a gente trabalha muito com textos com temáticas contemporâneas, né? Que é o que vai instigar o leitor. Mas tem uma linha cronológica ali também, né? E aí isso vai... Que tu pode fazer um resgate, de repente, trazer assim, não, mas isso já aconteceu em tais situações há 10, 20, 30 anos atrás, né? E, gente, a gente devia chamar a Andréia para participar dessa live. Nossa, ela sabe muito também, olha. Aham. Não, daqui a pouco a gente põe ela junto aqui. Leia aí, Laura, vai, tua vez. As observações da Andréia. Vamos ver aqui. Analista de Bagé. Nossa, clássico esse. De aproximar o produto ao consumidor. Linguagem simples e com qualidade. E que é muito divertido. Textos curtos e adoráveis. É verdade. Também tem isso do ser curto e ser... Ai. Adorável é perfeito, é isso aí mesmo. As crônicas são E bem isso. a gente daquela crônica mais satírica, né? Aham, isso aí. Aí tu começou a escrever as crônicas, as pessoas gostaram, e agora tu tá fazendo crônicas no LinkedIn também, né? Me fala dessas crônicas. Sim. Essas crônicas, elas são mais reflexões que eu pego sobre comunicação. Então, até a minha última crônica foi sobre comunicação entre empresas, né? Que eu falei da comunicação que a gente pode ter, muitas vezes, não é nem com o nosso cliente, mas com outras pessoas da nossa área, que nos trazem oportunidade, como eu estar aqui agora, de como a gente está fazendo essa live, né, juntas. E são sempre crônicas de que, de alguma forma, elas são relacionadas com se comunicar enquanto empresa. E é legal que o LinkedIn, ele é um espaço que isso já é mais natural, né? O Instagram, ele é uma rede social mais visual e tudo mais. O Wattpad, que eu usava antes, era uma rede social um pouco mais fechada, tu criava o livro ali fechadinho. O LinkedIn não, tu tá rolando feed, tem alguém contando alguma história que aconteceu no trabalho hoje, ou foi se candidatar para uma vaga e aconteceu X coisa, e era assim. Então, são crônicas que eu estou trazendo semanalmente de alguma reflexão de comunicação. Inclusive, a dessa semana vai ser de uma série que eu indico para todo mundo, não tanto por crônica, mas também por crônica, porque, se eu não me engano, ela foi inspirada em uma série de crônicas do The New York Times, que é Modern Love. Não sei se tu já assistiu. Que é do... Modern Love, que, se eu não me engano, foi não inspirada numa assisti. série do The New York Times. Não assisti ainda. E, Eu amo essa série. e vai sair quando? Eu não tô... Peraí, que travou aqui, eu Aí não consegui travou. ouvir. Uhum. Voltou, Tá, voltou. voltou. E vai sair quando essa crônica? Vai sair amanhã, hoje é terça-feira, amanhã às 6 da noite sai. E é muito legal que, até falando, né, um pouco da série, lembrei disso agora, nem tinha anotado para falar, mas as pessoas contavam histórias de amores que elas tinham vivido, não necessariamente amores de relacionamento, namoro, amores, sei lá, tem uma moça que ela tem uma relação quase como se o porteiro do apartamento dela, do prédio que ela mora, fosse o pai dela, porque ele é muito carinhoso com ela, ele é como um pai para ela.
E aí as pessoas vão lá e contavam histórias pro cara, pro cronista do The New York Times, e ele transformava em crônicas no que iam pro jornal, depois viraram livros e depois viraram séries. Viraram a série. E é muito legal porque é muito mais sincero, né, do que às vezes tu vai ver em um romance, em algo mais construído para ser grandioso. Não, é muito mais dia a dia mesmo. Às vezes a mocinha não vai terminar com o mocinho, alguém vai fazer uma besteira, tu vai odiar os dois personagens ao mesmo tempo, e aí no final tu vai ficar, eu faria a mesma coisa. Exatamente. Ou pior, né? Ou uma maneira mais melosa ainda, mais clichê, mais. Ai, que maravilha. Tu sabe que eu adorava também, não é muito do teu tempo, mas acho que tu já deve ter ouvido falar. Tinha um seriado na Rede Globo que era baseado em crônicas, e aí toda semana eram crônicas do. Como é que era crônicas? Deixa eu botar aqui para trazer o nome certinho para vocês. E aí era um seriado excelente, porque assim, ó, era bem isso de retratar o cotidiano de uma pessoa ou de uma família e trazer ali pensar um aspecto e desenvolver aquilo ali. Era ótimo, ótimo. Às vezes era um drama, às vezes era uma comédia, era excelente aquilo ali. E, e eu me divertia muito assistindo. Mas quando tu falou agora há pouco das crônicas que a gente estava conversando do LinkedIn, eu também sou uma pessoa super fácil de ser impactada com estratégias de marketing ou então de comunicação, né? Funciona super bem comigo isso. E mesmo eu sabendo como funciona a estrutura textual, né, e tal, eu sou super impactada. E eu consumo muitas crônicas quando vem assim de gestores de RH, que eles colocam ali, ou, por exemplo, feedback quando de uma seleção de emprego, e como a resposta positiva impactou para a menina que estava participando da seleção, para o rapaz que também estava procurando emprego há tanto tempo. Gente, eu leio aqueles relatos, aquelas crônicas ali no LinkedIn, e aí no final, assim, eu já estou debulhada em lágrimas, chorando horror. E pensando, eu queria trabalhar, né? Sempre queria ter participado dessa seleção. Porque é muito bacana, muito, muito legal mesmo. A Clarice Falcão canta suas crônicas, disse a Andréia. Eu não Verdade. estou muito familiarizada com a música dela, não. Clarice Falcão, ela assim, pra tu ouvir dando risada. Ela É, canta com muita sinceridade, ela realmente ela canta situações ali que estão acontecendo. Ela tem um jeito muito diferente de cantar, não sei explicar, mas é uma música que tu vai ouvir dando risada. gente, que legal. Bom, vamos lá, vamos dar sequência aqui. E aí, vamos falar um pouquinho dos tipos de novo das crônicas, que eu tenho aqui mais uma colinha, Uhum. que eu deixei em aberto aqui para a gente falar. Então, nós temos a crônica descritiva, que é aquela que traz os elementos da narrativa, que eu acho que é bem interessante, porque ajuda o leitor a montar a cena, né, como eu comentei anteriormente, daquela história. Tem a crônica narrativa, que é muito da base do storytelling também, né, que a gente aproveita, mas traz ali a narração em primeira ou terceira pessoa do singular naquele texto, né, e contém muito amor, ação, ou então as questões críticas, né, nessa crônica. A dissertativa, que é aquela escrita mais voltada ao ponto de vista do autor, né? A humorística, que é aquela que a gente adora, que a gente dá risada muito, que, que muito é também caracterizada ali no texto do Luiz Fernando, né? Veríssimo. A crônica lírica, que é a expressão de emoções predominantemente.
e que é isso que me faz chorar sempre que eu leio um texto muito afetivo. Tem aqui a crônica política, a crônica poética, a crônica jornalística, que eu falei anteriormente, da Eunice Jacques, a narrativa descritiva, a crônica histórica, que traz aquela linha cronológica, né, que aborda esses temas, a filosófica, que a gente falou, enfim, tem uma infinidade ali. A Gil diz que a crônica lírica é tudo. Olha, Ah, eu também adoro, é incrível. é. Eu acho que eu gosto de todas, né? Eu sou uma apaixonada por todas as crônicas. Mas eu acho que a minha tendência é essa mais contextualizada, assim, de situações do dia a dia mesmo, a mais pura, a mais roots, né? Porque é o que salta aos olhos, né? Porque eu escrevo muito também na escrita livre, ah, em algo que eu observo. Então, quer dizer que pode ser algo Uhum. da vizinhança, algo de alguma caminhada que eu estou fazendo, e eu vejo uma cena. Então, eu acho que a crônica do dia a dia, a minha, que é bem isso, né? A da crônica lírica mesmo, que traz esse sentimento, essa emoção do que nos cerca ali no dia a dia. Uhum. E eu acho que até essa questão da quantidade de crônicas leva muito à questão de que não existe só um jeito, né, de fazer crônica. Não existe só uma forma que a empresa pode aplicar a crônica na sua comunicação. Eu acho isso muito legal. É, exatamente, isso aí. Mas e no teu cotidiano, Laura, como é que tu consegue convencer os teus clientes mais resistentes, por exemplo, a trabalhar esse texto mais leve, esse texto mais cronicado, vamos dizer assim. Ah, já vamos inventar palavras aí, adoro. Ah, eu adorei fazer o dicionário do dicionário cronista. Mas geralmente os textos que eu escrevo para clientes que eles são mais nesse viés emocional, nesse viés diferente, eles são ou puxando muito pelo lado de fazer quem está lendo o texto se sentir representado. Então, representa o dia a dia, mas muito o dia a dia do cliente, porque o cliente quer que o cliente dele se identifique com aquela situação e, portanto, venha consumir aquele produto ou serviço. Ou quando eu vou contar, às vezes, contar sobre a empresa, assim, como é que aquela empresa aconteceu. Muitas vezes acaba virando, de certa forma, uma crônica, porque é um storytelling, mas tem que retratar o que acontecia no dia a dia daquela empresa, o que acontece. Uhum. Então, sempre textos que ou vão puxar pela emoção do que vive a pessoa que está lendo, ou emoção do que o que é aquela empresa, porque a pessoa que está lendo ela vai pensar, nossa, essa empresa é assim, eu me identifico com esses valores dessa empresa, eu me identifico com essa jornada dessa empresa, né? Dessa pessoa por trás, principalmente. E aí bom, então, quando em algumas situações pontuais, os clientes até pedem essa comunicação mais específica, né? Mas tu Uhum. sente ainda que é difícil sugerir e ter essa aceitabilidade na comunicação dos negócios? Ou não? Tu acha que está mais relax isso? Eu sinto que existe muita dificuldade de fazer acontecer de fato. Então, às vezes, é uma ideia legal, bah, é o dia de comemorar a profissão que é a profissão da empresa, que é a do serviço. E aí é uma ideia legal, mas às vezes não é nem a questão de resistência de fazer o texto em si, acontece às vezes, mas de buscar, né, quais foram aqueles fatos. Eu acho que eu cheguei a já falar isso em algum vídeo sobre histórias do cotidiano aqui no meu perfil, que muitas vezes o que vai construir uma história do cotidiano vai ser aqueles momentos que fazem que a pessoa pense, é por isso que eu faço isso. É isso que me encanta no meu trabalho, é essa minha história, são esses momentos, porque esses momentos é que vão trazer crônicas.
mas eu sinto que falta muito prestar atenção nesses momentos quando eles acontecem, para aproveitar. Uhum. Ai, que ótimo. É isso aí. E aí tu entrou para letras esse ano, né? Uhum. Já foi um semestre, é isso? Sim, tô última semana agora do semestre e finaliza. E tá ainda com aquela mesma emoção do início? Ah, e agora eu tô naquela fase um pouquinho mais estressante, né? O que é o que se preocupar com o que vão ser as notas, esse tipo de coisa. Acontece, faz parte da vida do estudante. Mas é muito interessante eu começar a olhar as matérias do próximo, né? Porque a partir do segundo semestre eu começo a poder, de repente, pegar matérias extras. E tem muitas matérias extras que são muito interessantes, tanto na linguística quanto na literatura. E próximo semestre eu também Uhum. começo a aprender latim, vou aprender mais ainda sobre a origem. Ih, deu uma travada. Destrava aí. Deixa eu ver aqui se não é o meu sinal. Deixa eu dar uma mexida aqui. Ah, Instagram, ajuda a gente. Vamos ver se volta. Oi, oi. Ai, caiu. Vamos esperar a Laura fazer a reconexão aqui e voltar. Lá. Caí, E voltamos. sei. Aí acontece. Ai, sim. Tá, mas aí tu estava falando que tá naquele momento na expectativa para o próximo semestre, naquelas disciplinas que vão brilhar os olhinhos, né? Sim, nossa. Porque é aquilo, né? Tem muito do que a faculdade oferece dentro do currículo normal, mas também tem muito do que a gente pode aproveitar. E a URGS é uma faculdade maravilhosa para isso. Eu acho que tem talvez o dobro das disciplinas normais, também tem disciplinas extras. Às vezes eu brinco que eu vou ficar uns 10 anos na faculdade, porque depois de terminar todos os extras de letras, eu ainda vou querer fazer jornalismo, publicidade, psicologia. Aí é um mundo que não para, né? Eu Eu, vou passar o resto da vida na faculdade. Inclusive, como é que foi a faculdade de jornalismo? ai, foi muito legal, porque na verdade era um sonho de criança, né? Eu me via no primário lá admirando a única mulher que trabalhava no telejornal do meio-dia e eu dizia para todo mundo que eu queria ser que nem ela. E aí todo mundo, ai, é muito difícil, tem que fazer duas faculdades. Eu, ai, o que é faculdade? Mas eu fui crescendo, fui conhecendo e isso continuou comigo, assim. No ensino médio, eu estava fazendo um estágio na TV educativa. E aí, e era um estágio administrativo. Mas mesmo assim, eu acompanhava o cotidiano ali das produções de TV do local ali. E eu me apaixonei. Aí eu, assim, é isso mesmo que eu quero fazer. Eu saí de lá e me inscrevi no único vestibular que estava aberto. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio. E aí me ferrei, né? Porque era uma universidade particular e ainda passei. E aí eu pensei, ai, agora eu vou encarar azar, né? Vamos lá. Firme e forte. Fiquei lá 10 anos, porque eu fui pagando aos pouquinhos, mas, né? Era o que Ai, estava ali para realizar o sonho, né? é o que E, importa. e é uma vida que não termina, porque, por exemplo, é bem como tu disse, aí tu tá na letras, daqui a pouco tu vê outro curso correlato com a língua, com a linguística, e tu vai se apaixonar e tu vai fazer. E tu vai se encantar e tu vai ampliando o teu universo com as palavras, né? Por exemplo, agora eu estou indo para uma especialização em escrita criativa. Então, quer dizer que isso vai só crescendo, só aumentando, só afinando. E, obviamente, a gente vai adicionando ali no nosso dia a dia, ofertando cada vez mais para os clientes benefícios de uma comunicação afinada com
com a comunicação com os seus públicos, com um relacionamento ali mais específico, mais compreensivo da realidade daquele nicho onde a gente atua, porque a gente começa a perceber que tudo faz sentido para a comunicação com as palavras, né? Tudo é importante. Desde o momento ali de que ele está começando a pensar na sua jornada inicial junto à empresa ali, está sonhando com aquele produto ou com aquele serviço, até ele ter realmente a necessidade. Porque muitas vezes essas pessoas não são nossos clientes direto, mas indicam o serviço porque admiram a marca, né? Então isso faz parte da comunicação que tu está estabelecendo com ele. E se tu estabelecer uma comunicação sincera, baseada naquilo que tu preza, que a marca respeita e desenvolve, gente, e aí isso é o poder das palavras. Todo mundo fala assim, mas uma boa imagem, um bom vídeo, uma boa fotografia, é perfeito, tudo é complementado. Mas eu acho que a valorização da comunicação escrita, ela teve agora quando a gente precisou se isolar, e aí a gente precisou afinar essa comunicação. Nunca foi tão importante a gente mandar um WhatsApp bem escrito, de uma maneira clara, porque a outra pessoa entenda o que ela está orientando ou o que ela está solicitando. Um e-mail que a gente passou a usar tão pouco nos últimos anos, voltou a ser um instrumento de trabalho potente. E aí tu precisa saber colocar naquelas palavras ali a mensagem de uma maneira clara, direta, gentil, porque a comunicação não violenta é um processo que está aí e está para somar, né? E potencializar esse tipo de comunicação. Então, a palavra está envolvida em tudo. Pode ser a palavra falada como a palavra escrita, mas a gente tem que respeitar esse poder e entender que ela é não só os 50% da comunicação, ela é 50% mais um. Não é porque nós trabalhamos com isso que a gente está puxando o assado para o nosso lado, né, Laura? Mas é a verdade. É a realidade. No do blog posts, os motivos, os dados e as pesquisas. Não fui eu que pesquisei, mas foram os dados que mostraram. Mas, agora que a gente falou em estudo, eu até me lembrei de outra fonte de inspiração muito forte para mim, que eu acho que para qualquer um que tem a sua empresa, todo mundo que tem o seu negócio precisa se especializar em como melhorar, né? Sua forma de ofertar o produto, serviço, precisa estudar. A gente sempre precisa estudar. E para mim, eu lembrei agora que, principalmente nas primeiras semanas de faculdade, né, que até por questão de tinha mais tempo, tinha mais trabalho, qualquer PDF que eu lia, qualquer material, ele de repente virava praticamente uma crônica postada nos stories do Instagram, porque eram altas reflexões sobre aquele assunto que eu tô retratando meu cotidiano, né, eu tô retratando meu estudo. E é uma forma de passar informação também, porque eram PDFs de faculdade, que eram informações que os meus professores estavam me passando, que eu conseguia passar retratando o meu cotidiano. Então, eu acho que é outra forma, né, que a gente pode pensar como que um negócio pode trazer crônicas para sua comunicação. Poxa, tu tá estudando como melhorar? Falar o que tu tá estudando, falar sobre aquilo e trazer as suas reflexões, porque a gente, quando estuda, a gente pira, né? A cabeça começa... Total. Eu acho que a gente complica um pouco a nossa vida, né? Mas não complica muito. Exatamente, porque ao mesmo tempo que a gente amplia esse universo com conhecimento, a gente também reafirma as nossas definições, né? Nossos conceitos, porque a gente vai montando aí a nossa estratégia de ação, né? A nossa técnica, nossos métodos de trabalho. Porque uma coisa é a gente comprovar estatisticamente, por exemplo, o último estudo mostrou que os textos nas redes sociais, isso e aquilo, teve X% de crescimento. Outra coisa é isso na prática. O quanto isso reverteu ali para o cliente em vendas. E sustentar isso, olha, foi por causa disso, disso e aquilo. De meses de relacionamento ali, que a gente
planejou todo mês abordar naquele conteúdo, naquele tipo de comunicação, naquela informação que a gente entregou, no e-book que a gente construiu. Tudo isso tem um elo, uma justificativa que vai dar o resultado no final. Né? E na prática, isso para eles parece assim uma coisa de outro mundo, né? Mas para quem é redator, para quem é copy, para quem é produtor de conteúdo, isso aqui, tu abriu os olhinhos, olhou para o cliente, brifou o cliente, tu já sabe o que ele precisa, né? Ele pode não entender que ele precisa daquilo, ele pode achar uma bobagem, mas a gente já, tipo, ó, tá aí. É isso. É isso. É isso que tu precisa, querido. Se tu quiser chegar nos 6 dígitos, tu precisa investir em nós. Nos 7 dígitos, olha, tu precisa nos contratar por X, né? Ah, mas de brincadeira de lado, vamos voltar aqui, né, para o Cronicando Cotidiano. Vamos. Vamos para aqui para as mensagens, que eu adoro. Ai, Andréia, eu já sou fã da Andréia também, né? Eu quero ela para mim também. A Gil diz que às vezes só precisa de 20 segundos de coragem. Agora já até me perdi. Se for coragem para escrever, para estudar, para mim 20 segundos até realmente precisa mesmo. De 20 segundos e eu deu. Pronto. Eu acho Já que ela mandou contratei. quando Já. foi eu acho que foi para se candidatar para o curso da faculdade. Ah, bem verdade. Isso aí. Para mim foi bem rapidinho, né? Foi ali, aquele estalo, foi, tomei coragem e fui, né? É isto. Bom, seguindo sobre as crônicas, né? E a gente já está aqui já com 1 hora de live, Laura. Ai, Eu acho nossa! até que a gente vai ter que chegar para os finalmente, né? Mas me diz, vamos falar dos nossos sonhos agora para finalizar. Ai, vamos então, adoro. Sonhos com a escrita. Quais são o teu principal sonho com a escrita? Qual é a tua expectativa? Ou então qual é o teu sonho? Ou então qual é a tua meta? O que tu está traçando para ti em relação à escrita? Eu acho que já que pra gente falar de sonho, eu vou falar de sonho grande, assim, meu sonho, Adoro. propósito de vida mesmo. Que é, eu acho que é com toda certeza muito pela questão de que, até o que tu comentou, né? A gente cada vez menos parece que a nossa sociedade entende a importância da palavra. Mas a palavra é muito importante. Eu sinto que a minha missão de vida real, oficial, de trabalho, de estudante, de tudo, é mostrar esse poder, é provar esse poder, é ser uma das pessoas, no hall de pessoas que provaram o poder das palavras no mundo. Então, assim, se for para falar de sonho, o objetivo de vida mesmo é esse. Minha vida vai ter se realizado se isso acontecer. Ai, Talvez. eu adorei esse sonho. Ai, muito, muito sonhei isso também, sabe? E agora eu acho que eu já concretizei uma boa parte. Ainda está se estabelecendo, sabe? Mas eu já estou mais tranquila porque é um caminho sem volta. Porque quando, não só eu, mas quando as pessoas que me cercam se convencem de que esse sonho que tu comentou realmente é uma possibilidade real e eficaz e necessário, aí tu não tem como. Ninguém retrocede. Todo mundo daí vai no fluxo, sabe? E, e eu tenho um sonho grande também, que falta daí os 20 segundos, falta mais que 20 segundos de coragem, como diz a Gil ali, que é colocar algumas crônicas em páginas e publicá-las. É isso. E eu acho que eu estou quase decidindo que esses 20 segundos aconteça logo, para em 2022 lançar isso aí. Ai, quero ver isso acontecendo já. Já estou imaginando aqui. Ah, então vamos junto também, né? Eu quero Vamos. estimular todo mundo a escrever. Eu acho que todo mundo é aquela dito popular, né? Tem que ter um filho, tem que escrever um livro e plantar uma árvore. Eu já plantei árvore,
Filho, eu não vou ter, já decidi. Não tá, tá, né? Tem um gato. Meu filho é o gato. É, isso aí. E aí falta o livro, né? Então, Uhum. tô indo rumo ao terceiro ponto, né? Dessa, desse dito aí, ou sei lá o que, que é, que dizem que a gente tem que ter aí nessa vida. E é Vou isso. querer ler tudo. Ai, maravilha. Tu quer falar mais alguma coisa, Laura, sobre crônica? Porque se deixar eu sigo falando, né? Eu quebro as Não, regras então, e pois vou é, nem falando. vi que tinha passado uma hora, mas eu acho que é mais a gente reforçar isso, né? Existem muitas formas da gente aplicar crônicas dentro de um negócio, não existe uma regra, não existe um padrão. Existe ser sincero, ser honesto, porque a crônica é um gênero muito honesto, muito íntimo, então não tem como não ser. E é algo extremamente útil para quem quer se aproximar dos seus clientes em potencial, para não para criar realmente uma relação de amigos. Porque quando a gente está lendo uma crônica, a gente se sente amigo do autor, né? Eu sinto isso. É total, né? A gente está quase stalkeando o autor também. Vai lá saber que momento ele escreveu aquele livro, né? Se doeu, se não doeu, se ele se separou, se ele casou, se ele, né? O que que cercou a vida dele enquanto estava escrevendo aquelas crônicas? O que que ele está fazendo agora? Quando ele vai lançar o próximo, né? E vai lá, fica pensando assim, onde é que ele vai estar para poder pegar um autógrafo? É mais ou menos isso. Aí eu tinha até, eu tinha preparado, não tinha preparado nada, né? Mas eu ia sugerir para ti da gente ler algumas crônicas, uns trechos de crônicas, mas não vai dar tempo dessa vez. Mas eu acho que já é um motivo para a gente ter um próximo encontro e aí focar o encontro em leituras das nossas crônicas favoritas e dizer como aquilo nos Nossa, impactou. Aí, né? nossa, Então, quem está gostei. assistindo aí, se quiser o Cronicando Cotidiano Number Two, já põe, levanta a mão aí e manda uma Ah, eu mensagem. acho que travou de novo. Foi, Ai, voltou. foi, voltou, Voltou, voltou. voltou. Foi só uns segundinhos ali. Então, quem quiser aí o Cronicando o Cotidiano Number Two, manda uma mensagem para nós que a gente organiza e volta aí com as nossas crônicas, nossas leituras e nossas críticas. O que, que tu acha, Laura? Eu acho incrível, adorei essa ideia. Ai, que maravilha. Pensando quais que vão ser as selecionadas. Beleza, então. Então, beijão Então, a vamos. todos. É isso, Boa espero que tenham noite. gostado e até uma próxima. Quem não Obrigada, segue a mundo. Laura, por favor, passe a seguir a Laura. Quem não segue a Rosa Carvão, pode, fiquem à vontade de nos seguir, nos acompanhar e nos chamar no direct. É isso. Claro. Sorriso para É. nossa foto, para a gente postar lá depois. Ai, é verdade. Ai, não saiu, peraí. Ah, peraí, que eu vou preparar aqui, já vai. Tá. E foi. Então tá. Beijão a Beijo. todos. Boa noite. Boa noite, tchau. Tchau, tchau. Ih, gente, não quer encerrar aqui. Acho que é pra gente ficar. Peraí. A live gostou tanto da gente que ela quer manter. É ótimo isso, né? Ai, meu Deus, o dedo não quer. O dedo não tá ajudando. Aí que eu vou fazer aqui embaixo. Sério, Laura, não tá indo. Ah, eu acredito, eu vivo passando por essas situações também. Ai, eu não sou a única. Eu vivo pagando mico em live. É, acontece. Peraí. Gente, não vai. Laura, sai aí, me ajuda. Ai, meu Deus, eu não sei nem como que eu ajudo, mas eu consigo sair. Eu não sei como que faz pra fechar. Não, mas eu tenho que conseguir. É impossível isso. Eu não tenho
eu não tenho autorização para fechar. Deixa eu tirar aqui. Vou mandar beijo para todo mundo que mandou emoji, coração. Ai, Sei de que cena é isso, né? eu acho, eu vou tentar sair, porque pode ser porque eu tô aqui, será? Não era pra ser isso, né? Mas vamos ver. Tá, eu vou sair então. Depois eu vou ver se. Beijo. Beijo, Laura. Até. Tchau. Tchau. É. Vamos lá. Temos que fechar.